Brasília em Ação. Um oferecimento Pinheiro. Pensou ferragem, pensou Pinheiro. Senai. Qualificação e inovação para a indústria do Distrito Federal. Brasília em Ação, hoje é quinta-feira. Marcelo Moraes, bom dia. Bom dia, Porta Nova. Bom dia a todos que estão em casa aí nos assistindo. Tudo bem? Tivemos um fato importantíssimo na política e que, claro, vai ter repercussões em outras áreas também, que foi a mudança nas duas presidências, do Senado e da Câmara. É verdade, das mesas diretoras, né? Mesas diretoras a composição completa e isso vai ter um impacto nas nossas vidas, tanto empresarial como pessoas físicas, muito grande pelos próximos 2 anos. E o que a gente pode esperar dessas mudanças, Marcelo? Olha, o que os dois presidentes têm falado por enquanto, né, Porta Nova, tanto o Rodrigo Pacheco no Senado quanto o Arthur Lira na Câmara dos Deputados, é que vão ser basicamente 2 pautas prioritárias. Economia, que é o que nos interessa aqui no quadro de hoje, e saúde, que é o que nos interessa no nosso dia a dia. Né? Nós vamos focar no quadro de hoje exatamente na pauta econômica, ou seja, quais os desafios que o governo vai ter que enfrentar junto com o Congresso Nacional para trazer um desenvolvimento econômico com assistência social, com ajuste fiscal, tudo isso nos próximos 2 anos. É isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Agora, é um desafio tremendo, né, pela frente. Porque muito a conta ficou apertada também por causa do ano passado e da crise que a gente já vinha enfrentando. Então, quer dizer, vai precisar uma ginástica importante em termos de negociação. Como é que você vai, para o pessoal de casa entender melhor, de uma forma bem didática, né, Paulo? O governo gastou muito mais do que podia no ano passado. Sim. Chegou com uma dívida enorme para esse ano que vai ter que ser diluída nos próximos anos, de tão grande que ela é. Né? E, em paralelo a isso tudo, tem que fazer um ajuste fiscal, ou seja, começar a ganhar mais dinheiro do que gastar, que é difícil, porque a gente está saindo da pandemia. Tem que fazer a questão social, que é dar recurso para quem precisa, e pelo Brasil afora tem muita gente precisando desempregada, né? E, em paralelo a isso tudo, cuidar da saúde da população. É um desafio muito difícil. Pois é. O que a gente tem de depoimento? Hoje nós vamos mostrar aqui um empresário que vai falar exatamente dessa pauta econômica e um cientista político que vai falar como é que vai mesclar economia com assistência social sem dinheiro. Nós vamos tentar entender um pouquinho melhor. Vamos começar a conferir o primeiro depoimento? O mais importante seria aprovar 3 reformas, na minha opinião. A primeira já foi aprovada, que é a reforma da Previdência, a mãe de todas. Segundo seria a reforma administrativa, para poder melhorar não só o custo do Estado, mas também a eficiência do Estado. E, em terceiro lugar, a reforma tributária, né, para nós termos um sistema tributário mais condizente com a economia de mercado que queremos ter no país. Pois é, uma visão aí um pouco mais da área mais empresarial. Empresarial, é que a gente chama de uma visão reformista. Isso. Né? Que é a reforma do Estado, ou seja, a parte da Previdência Social já foi feita, a administrativa importante para o governo poder gastar menos do que ele arrecada, ou seja, no final do mês ou no final do ano, que é o orçamento anual, sobrar alguma coisa, como se fosse uma economia nossa de casa, né? E a reforma tributária, que é para facilitar o arcabouço tributário brasileiro e fazer com que o empresário consiga se formalizar pagando um pouco menos. Só sobre a tributária, rapidinho, sim, claro. Tem 2 pontos importantes. Né? O combate à informalidade. Hoje a economia brasileira é muito informal. 30%, 40% da economia brasileira estão na informalidade. Ou seja, não arrecada impostos. Sim. Tá? Então isso aí tem que mudar de alguma forma. Isso é um sintoma, na verdade, é um problema que a gente tem. É quase que cultural. Sim. Né? Mas muito em função do arcabouço tributário, isso é muito complicado. Foi lançado o Simples, foi lançado o MEI, as coisas foram sendo facilitadas, mas ainda é muito complicado. E o segundo ponto é a carga tributária brasileira, que é muito alta em função dos serviços que ele oferece. Sim. É um país que cobra muito e oferece pouco. E as pessoas não se formalizam. Então, acho que esses são os 2 grandes desafios da reforma tributária, mas o governo não quer enfrentar o segundo, que é reduzir carga tributária, porque ele não pode. Porque é sempre aquela história. Durante a campanha a gente quer falar em redução, mas chega na hora que vai ver a conta de verdade. É importante, pessoal. A situação é mais difícil. É mais difícil. É importante o pessoal de casa saber que nunca uma reforma tributária veio para reduzir a carga tributária. Nunca, né? Nunca. Todas elas que foram feitas no Brasil da Constituição de 88 para cá, todas elas, no final do processo, a carga tributária foi majorada, ou seja, aumentou. Acaba pesando mais. E vamos para o segundo depoimento um pouquinho mais amplo. Vamos confirmar aqui. Nós podemos esperar, ao menos no primeiro momento, um esforço mais voltado para a recuperação econômica do país, por meio de medidas como a PEC emergencial e a reforma tributária, além, é claro, da reforma administrativa. Esse esforço vem num sentido de garantir uma recuperação econômica para o país e também viabilizar determinados programas sociais ou mesmo o retorno de alguma forma de auxílio que lembre o auxílio emergencial, para que se possa socorrer essa população que ficou desassistida em virtude da continuidade da pandemia e do fim do auxílio emergencial e, ao mesmo tempo, trazer alguma tração para a economia.
Pois é, até porque investir no social é investir em economia também. Sem dúvida nenhuma, né? Isso tem acontecido muito nas regiões norte e nordeste, nos lugares mais pobres do Brasil, Sim. né? Com o auxílio emergencial. Acabou o auxílio emergencial. Existe agora a discussão da PEC emergencial, que já tem gatilhos previstos para o futuro, e tem que ver como é que o governo vai lidar com isso. É um desafio importante também. O cidadão precisa de um auxílio. Vai ter que ser discutido se vai ser o Bolsa Família, renda cidadã, se vai voltar o auxílio emergencial, o que vai ser. Mas hoje ele precisa, e para a economia é muito bom porque tem um rebatimento importante. Desde que, e aí vai o ponto que liga com a reforma tributária, não afete demais as contas públicas, que é aquele ajuste fiscal que o governo precisa fazer. Ele precisa gastar menos do que ele arrecada. Sim. Então, assim, fazer tudo isso em 2 anos não vai ser fácil, mas é o desafio das novas mesas diretoras da Câmara e do Senado. Tem que apoiar isso, tem que trabalhar para que a gente consiga ter um equilíbrio maior. Agora, o que acontece que quem recebe normalmente esse auxílio social é quem tem a renda, o consumo muito deprimido, está precisando comprar. Então, acaba que esse tipo de auxílio vira consumo e isso acaba na economia fazendo a roda girar. Por isso que a gente fala tanto que muitas vezes o investimento social ou apoio social é um investimento também econômico. Perfeito. O governo deve tentar buscar esse recurso para o auxílio emergencial, ou o nome que o valha, na reforma tributária, talvez na volta da CPMF, viu, portanto? Então a gente tem que ficar bem atento. Exato. Né? A CPMF era uma contribuição sobre movimentação financeira, deve vir com outro nome. O deputado Arthur Lira, o presidente da Câmara, já disse que pode ir por essa linha, que é uma linha que o ministro Guedes gosta. Isso joga dinheiro no cofre do Estado e faz com que o Estado possa dar essa verba social para o brasileiro que mais precisa. Perfeito. Marcelo, valeu, muito obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem. Semana que vem a gente tem perguntas e respostas. Vamos lá. Bom fim de semana a todos. Valeu. Caprichem nas perguntas, hein? Tá certo.